Galera, esse era um vídeo que já estava na minha lista, mas que infelizmente agora se torna uma homenagem. Então eu vou mudar um pouco, ou até completamente o roteiro, e expressar os meus sentimentos a esse grande autor. O Joe acabou de me avisar que o criador de Dragon Ball, o herói responsável por criar todo mundo que guiou minha infância, que me introduziu à cultura dos animes e mangás japoneses, faleceu. Então, sinceramente, hoje realmente eu nem quero seguir o script, não vou fazer aquela busca super apurada de todas as obras do autor, como eu sempre faço aqui no canal, e nem vou me atentar tanto à verificação dos fatos. Vou realmente puxar aqui da minha memória. Eu quero simplesmente dar a minha visão sobre o que o Akira Toriyama foi para mim e por que ele foi extremamente importante aqui para o Geek Lines. Hoje eu tenho 32 anos e lembro que desde os meus 5 anos ou coisa do tipo eu acompanhava Dragon Ball, e naquela época eu nem sabia quem era o Akira. Eu morava fora do país e acompanhava a série antes mesmo dela estrear aqui no Brasil, e isso meio que foi um fato importante, e eu vou explicar o porquê. Dragon Ball foi um desenho que me fez ficar acordado até tarde, que me fez esperar ansiosamente pelo próximo episódio, que me fez levantar as mãos quando Goku fazia Genkidama, e que me deixava acordado quando eu deveria estar dormindo, com os pensamentos a mil naquela saga dos 5 minutos que nunca chegavam com o Freeza e aquela explosão do planeta Nameco. E quando de fato eu voltei ao nosso país, Dragon Ball passava aqui também, o clássico mesmo, e não lembro se era na Band ou no Cartoon, mas eu sei que estava bem atrás e ainda eu tinha parado. Os episódios onde eu morava antes chegavam muito mais rápidos, chegaram antes. E assisti tudo aquilo como se fosse a primeira vez, assisti tudo aquilo de novo, simplesmente não enjoava. E o desenho era febre em qualquer lugar que eu passasse. Bem, depois eu fui entender que aquilo não era somente um desenho, mas que se chamava anime, e que era de origem japonesa, e que tinha um autor de quadrinhos por trás daquilo. Foi aí que eu e os meus irmãos começamos a ler o mangá, inclusive o Joe, que é meu irmão. Ainda que a gente não tenha a obra impressa Dragon Ball por completo, a gente negociava com nossa mãe para conseguir um volume ou outro, e até hoje a gente tem guardado como relíquia. Inclusive a gente já postou aqui na comunidade uma foto desse tesouro. Então foi a partir do mangá que eu descobri quem era o Akira, e com a internet fui ficando mais inteirado sobre o assunto. Naquela época que a gente acessava a internet assim para pesquisar sobre isso, ainda não tinha uma internet super veloz, e nem tinha lugar para ler os mangás ou coisas do tipo como a gente tem hoje. Somente algumas curiosidades, desenhos feitos por fãs, ilustrações, especulações sobre Dragon Ball. Afinal de contas, os capítulos que a gente tinha aqui estavam muito atrasados em relação ao Japão. E Dragon Ball continuou, tivemos o Z, tivemos o GT, que apesar de não ser oficial, teve o aval do Akira, e tivemos toda aquela comoção quando Dragon Ball, que tinha sido dado como encerrado e finalizado, voltou. Quando a gente menos espera, Dragon Ball entra no radar de novo, criando hype, gerando felicidades para os nostálgicos. E aquilo era impressionante. Eu, adulto, empolgado, como uma criança, com a volta de Dragon Ball, o Super. Impressionante, não? Quem imaginou que teríamos Dragon Ball depois de tanto tempo? Que outro desenho conseguiu fazer isso? Que outro desenho se estendeu durante gerações e conseguiu deixar tanto a criança empolgada quanto o adulto empolgado? Não tem, cara. Eu paro pra pensar, não tem. Sinceramente, não tem obra igual a essa que o Akira criou. E as coisas só se escalaram, com filmes, e mais filmes, e mangás novos, e novas obras anunciadas. Dragon Ball, que nunca tinha caído, estava de volta com tudo. E cá está hoje, trabalhando de certa forma com isso. Análise sobre animes, mangás, Dragon Ball. Ou seja, marcar a vida de uma pessoa para levar isso da infância até o trabalho não é brincadeira e não é qualquer autor. E eu falo isso como fã. O Akira sempre pareceu aquele tio simpático e criativo que esteve presente nas nossas vidas em alguma forma. Mesmo que obviamente somente com suas obras. E óbvio, o Akira é muito mais que Dragon Ball. E com Geek Lines e todas as pesquisas que eu pude me aprofundar na importância dessa cultura, eu digo facilmente que ele está lado a lado com o Osamu Tezuka. Eu sei, Akira tem Dr. Slump, tem Sandland, tem várias obras que eu não acompanhei tanto, mas que pelo pouco que eu pesquisei são fantásticas. Dragon Ball foi a principal obra dele, foi a que marcou gerações, foi a que marcou você provavelmente. E se eu posso dizer que se o Osamu Tezuka é o deus dos mangás, o Tio Akira é responsável por inspirar toda uma geração. E assim, eu deixo a minha homenagem aqui, pelo nome do Geek Lines, por mim e por Joe,
E era isso que eu queria falar. Não sei se o texto teve muito sentido, não sei se esse vídeo vai ser muito relevante, mas tô postando mesmo assim. Akira, descanse em paz e você sempre será lembrado.